Olá pessoal, eu sou o Edson Boaventura, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E se você gostar desse vídeo, depois clica lá no joinha, deixe seus comentários, porque é muito importante essa interação que você faz com o nosso canal. Hoje eu trago para vocês uma análise que nós pedimos, para um amigo já de longa data, que é o Vanderlei Croning. Ele tem um canal no YouTube com mais de 1.100 vídeos. Ele sempre trabalhou assim na ufologia, pesquisando, analisando vídeos, e colocando lá se é realmente alguma coisa ufológica ou se tem alguma explicação convencional, se é um erro de interpretação. Então ele tem um trabalho de análise de fotos, de filmes, muito bom, A gente já conhece ele há muito tempo. O canal dele já existe desde abril de 2009, E então, agora, uns dias atrás, nós estivemos com o Vanderlei Zandoná, que é o droneiro lá que fez essas imagens, e entrevistamos ele ali na região do estádio do Pacaembu, em São Paulo. Ele deu mais detalhes e cedeu o vídeo original para que fosse analisado. E então nós tivemos aí a ideia de conversar com o Vanderlei Croning para que ele analisasse esse vídeo, de uma forma totalmente imparcial, ali neutra, e passasse para a gente o que ele entendeu de interessante, se realmente é um vídeo autêntico, real, de OVNI, ou se poderia ser explicado como alguma outra coisa. E hoje a gente vai trazer para vocês aí esse resultado, de análise, que inclusive ele vai replicar no canal do YouTube, Então vai ser publicado no nosso canal e também no canal do YouTube do Vanderlei, certo? E o interessante é que ele estava conversando comigo, a gente falando ali no WhatsApp, ele comentou que inicialmente tinham se identificados 3 objetos, mas na verdade, durante a pesquisa que ele realizou no filme original, ele descobriu outros objetos igualmente interessantes, alguns deles fazendo inclusive movimentos estranhos e até imprimindo velocidades bem incríveis, Tem um objeto, por exemplo, que ele ficou estampado em 4 frames, Então ele estava ali imprimindo uma velocidade bem grande, Então, sem mais delongas, vamos ver a análise feita aí pelo Vanderlei. Vamos ver. Olá pessoal, Vanderlei falando. Eu tive um convite do Edson Boaventura para dar uma olhada no vídeo original que o Vanza compartilhou. É um excelente vídeo em 4K, 60 frames, ou seja, tem muita informação. Então eu quero explicar mais ou menos aqui o que eu fiz, Esse vídeo de 3 minutos eu arrastei aqui no editor, transformei ele em 30 minutos, ou seja, 10 vezes mais lento. Olhando esse vídeo é difícil, a menos que tu não veja numa tela grande, em 4K, é difícil perceber esses objetos. Mas uma vez que tu percebe, tu não pode simplesmente fazer como o sujeito que ele fez, que isso aí não é nada. Como assim não é nada? Nós estamos vendo aqui, após você ver a análise, são no mínimo 8 objetos. Eu acredito que tenha mais, tem mais na cena. E eu me detive aqui nos minutos iniciais, que é onde eles estão mais presentes, logo que começa o vídeo. Então nesse momento eu achei 8 objetos, contando com os 3 que o Vanza já havia mostrado na edição.
E reforça aqui então que não são um grupo de 8 nadas, não são aves, não são insetos, que é o que foi a primeira coisa que eu pensei. Mas onde tu dá zoom, tu amplia, tu não vê asas. Não vê asas nem de aves nem de insetos. Muito menos de drones, antenas de drones. Então são objetos incomuns. Associe-se a isso a velocidade. Tu vê que tu tem que reduzir 10 vezes para te perceber que eles estão passando. Então é algo que não tem. Outra coisa, olha que eles estão vindo do fundo, né? Não sei que altura tem isso daí. 200 metros, 300, 400, sei lá, não consigo estimar. Eles estão acelerando aí do fundão em direção ao céu, passando por cima da barranca ali onde o Vanza teve a impressão que poderia haver alguma toca de OVNIs ali, né? Algum local onde eles pudessem se reunir, mas não, né? Todos vão se deslocar de baixo para cima, passando por cima da rodovia lá no topo, ou seja, em direção transversal, ascendente ao infinito, né? Isso não é coisa de inseto, não é coisa de pássaro. Então, pessoal, acompanha aí os resultados que eu encontrei. Então vamos lá, repassar aqui os momentos que eu dei uma pensada. Acredita que vendo agora novamente aqui no editor, eu não tenho certeza se esse objeto que passa rápido aqui eu analisei, porque eu vou buscar aquele lá do fundo, que seria o primeiro. Deslocamento ascendente, passando por cima ali da barranca e da rodovia, né? Desfazendo aquela impressão que o Vanza teve de que talvez eles pudessem ter uma base ali, uma reentrância na caverna, uma caverna que pudesse ser um reduto de OVNIs, mas eu acho que isso ficou desfeito porque em outro caso também a gente mostra isso, ele passa por cima, esse aqui passa por cima também, esses dois estão na mesma tomada. Ou seja, estão passando ao mesmo tempo. Muita movimentação aí nessa ravina. Todos da esquerda para a direita, movimento ascendente. Esse parece que tentou se aproximar do drone. Não dá para dizer nada, né, dessa imagem, né? Apenas que é algo energético, translúcido ou iluminado. Pode-se dizer que ele tentou interagir, né? Investigar o que era o drone. Esse me causa a impressão de que ele está brotando e passando ali por cima da rodovia, mas ele faz uma curva, né? E aí ao final outra curva ascendente. Parecendo também estar acelerando e passando muito alto ali, né? O quinto objeto foi o que o Vanza detectou. Não tem nada mais a acrescentar sobre ele. Talvez dê um zoom aqui para ver no final desse vídeo, para ver se consigo aprimorar, porque isso eu não fiz nesse objeto. Aí, como não há visão acima da montanha, a impressão do Vanza foi de que eles entrassem em algum lugar aí, mas já vimos que não, né? O sexto objeto é outro rápido, traçante.
Eu cheguei a pensar que fosse algum tipo de reflexo. Em apenas alguns frames ele cruza aí rapidamente uma trajetória balística. E eu acredito que haja mais coisas, né? Tenho certeza, aliás, que há mais coisas nesse vídeo que eu não detectei. Esse é o mais nítido. Eu faço um trabalhinho nele agora, depois desse, para mostrar que eles têm propriedades de iluminação própria, talvez, ou são muito reflexivos, né? Porque se destacam muito bem, apesar de ficar claro que não são objetos grandes, são orbes aí seguramente abaixo de 1 metro de circunferência, sendo esferas, né, sendo redondos, porque com a luz não há como tu definir. Se eles tiverem luz, a forma fica comprometida de tu perceber. Então não é um grupo de nada, né? Não é um grupo de nada, são muitos objetos, talvez pertencentes à mesma flotilha, muito provavelmente, porque estão todos no mesmo sentido. E por fim esse charuto. O charuto, numa análise que eu fiz há muito tempo, eu percebi que, embora sejam talvez várias esferas isoladas, elas têm a propriedade também de se agruparem. Eu não descarto que não possa ser isso, né? 2 ou 3 esferas se imantam e ficam no mesmo traçado, dando a impressão de ser um objeto alongado, porque ele aí não está tão rápido, né? E mesmo assim deixa essa impressão de que seja charuto ou alongado. Então, como eu estava dizendo para o Edson, são OVNIs, eu não posso dizer que é drone, que é balão, que é inseto, vão ser o que? São coisas desconhecidas, né? Agora aqui ao final ainda vou fazer um trabalho de aproximar aquele primeiro vídeo para ver se há alguma forma definida. E aqui então está a parte que eu selecionei para fazer aquele trabalho de zoom, de aproximação, e jogar alguns filtros para ver se percebe alguma característica a mais que possa ter passado despercebido com relação ao movimento, ou se ele está girando, ou se ele possui asas, ou se ele deixa algum rastro de condensação. Só que para isso a imagem ainda não foi suficiente. Talvez mais adiante, num futuro, quando tivermos 8K e flagrar uma coisa dessas, a gente consiga ver melhor os detalhes. Ele, em certos momentos, ele parece que se duplica, né? Mais alongado. Mas eu não sei se isso pode ser algum artefato de imagem, né? Se ele é um ponto preto que aparenta ser 2, ou se talvez sejam 2, ou um objeto apenas com essa característica. Não podendo dizer nada disso, é um OVNI autêntico, desconhecido, né? Não dá para saber por qual metodologia, qual técnica ele está se deslocando. Antigravitacional, magnética. Girando parece que não está.
Então esse pequeno trecho eu fiz para isso, né? Não tinha feito nenhum outro, para demonstrar bem de perto com um zoom máximo extrapolado, se bem que não dá para saber até quanto dá para ser fiel isso, né? Apenas mais uma tentativa aqui de contribuir para trazer mais informações do vídeo. Você que viu até aqui então foi um herói, eu agradeço. Agradeço ao Edson por ter me convidado para fazer essa análise, para ajudar na análise, né? Porque não é uma análise definitiva, eu não posso afirmar que eu vi tudo 100%. É muito grande, são muitos frames, e alguma coisa pode ter passado despercebido. Então era essa conclusão aí que a gente queria passar para vocês, de um especialista, né? Realmente se tratam aí de objetos estranhos, né? Não tem uma explicação convencional, tem coisa que pode estar relacionado sim ao fenômeno OVNI, e de uma forma isenta a gente traz isso para vocês. É lógico que deve ser feito uma análise mais acurada naquele local, tentar reproduzir esse fenômeno, ir lá naquela grota, naquela fenda onde aparentemente entrou alguns objetos, né? Outros não entraram, passaram direto, mas seria interessante até fazer uma vigília naquele local para ver se detecta esses objetos voadores não identificados novamente, né? Então é um estudo que está sendo efetuado agora em cima disso. Estudo sério tem que ser assim, você tem que entrevistar a testemunha, você tem que pegar o material comprobatório e colocar na mão de especialistas para que eles tragam aí respostas a respeito do que foi filmado ali. Então acreditamos que pesquisa séria é desta forma que se faz. Então se você gostou do vídeo, clica no joinha, deixe os seus comentários e até o próximo vídeo, podcast live com o Edson Boaventura.